Deus te abençoe, Yolanda. Cacilda, pastor. Tá falando com Cacilda. Eu troquei, meu amigo. Cacilda Alfândega. É porque eu tava olhando o recado de Yolanda. Que Yolanda é sua filha. Sim. Aí Yolanda tava abençoe, Deus abençoe, pastor. Aí eu troquei os nomes. Mas você não fica com raiva, não, fica? Não, pastor, é uma bênção. Deus te abençoe, Cacilda Alfândega, a mulher da Alfândega. Essa mulher é muito importante, que ela é da Alfândega. E Deus te ilumine, seja bem-vindo ao nosso culto. Daqui a pouco é a Santa Ceia do Senhor, né? Fique à vontade. Tem algum texto da Bíblia para ler para nós? Vou ler um texto pequenininho, comentamos um pouquinho, porque é hora de Santa Ceia. Pode ler, fique à vontade. Sim, pastor. Fique à vontade. Tá bem. Deus abençoe, pastor, Alcione, Pedro, Giovana e todos os ouvintes da Rádio Paz e Luz. Boa tarde. Boa tarde, Cacilda. Diz assim a palavra de Deus. Em Romanos capítulo 15, vou ler de 15 a 13. Diz assim a palavra de Deus. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que se injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Pastor teve uma visita, recebeu o nome de Jesus, né? Da filha da dona Célia, né, pastor? Oi. Pois, versículo 8. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas ao e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz, alegrai-vos, gentios, como louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos. Outra vez diz, Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Daqui a palavra de Deus. Amém. Para que a gente abundeis através do Espírito Santo, né? Sim. A gente tem abundância de fé, de alegria, de paz. Nada deve roubar a sua paz, porque a sua paz vem de Deus, vem de Jesus. Então que Deus ilumine a todos nós, que venhamos abundar em Cristo Jesus, ter uma vida satisfatória e abundante, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Amém. Santo de Deus. Amém. Amém. Amém, Cacilda? Amém, pastor. Glória a Deus. Pois bem, pode falar o que você entendeu do texto. Não, eu entendi que temos que suportar uns aos outros
suportarmos os mais fracos, darmos forças aos outros, que não tentemos agradar-nos a nós mesmos, né? Há vezes que temos que esquecer quem somos para poder ajudar aos outros, né? É verdade. Procurar. Portanto, aqui diz, portanto, cada um de nós procurar suportar. É difícil, não é fácil, não é tarefa fácil. É difícil, mas se Jesus conseguiu, nós também podemos conseguir, né, pastor? É porque é o seguinte, se a gente não suportar um ou outro, né? Na verdade, Sim. Ninguém vive com ninguém. Às vezes a gente tem que suportar a falha de um irmão e tem que suportar a falha do pai, o pai tem que suportar a falha do filho. São os defeitos, as falhas que nós somos cheios disso, né? Ninguém é perfeito, né? Então se ninguém é perfeito, todo mundo tem falha. Se não há alguém que suporta, então não dá para conviver. Não há entendimento. Não há entendimento, não dá para sobreviver, porque assim, conviver, porque ninguém vai se suportar. Se o marido não suportar a falha da mulher, bem, e a mulher não suportar a falha do marido, como viverão juntos? Mesma coisa na igreja, se o pastor não suportar a falha dos membros, se os membros não suportar a falha do pastor. Sim, pastor, pode falar. Então não há como sobreviver e como conviver juntos, né? Então suportai-vos uns aos outros. A gente tem que se suportar mesmo. A pessoa tem que dar uma folgazinha, né? Que não tem nada perfeito, né, Cacilda? Alô, Cacilda? Alô? Caiu, foi? Sim, pastor. Sim, pode falar. Tá me ouvindo? Sim. Sim. Olá? Pode ir adiante, eu falei já. Olá, pastor. Oi. Estamos tendo problema aqui com Cacilda, mas nesse texto aí que ela leu, sobre o suportar um ao outro, né? É um texto que nos orienta a suportarmos uns aos outros. Pois não, Cacilda? Sim, pastor. Pode falar, já falei. Tá a falar. Pastor suporta a Cacilda, pastor Alcione suporta pastor. É assim, né, pastor? Para conviver. Suportamos uns aos outros. Para conviver tem que suportar uns aos outros as falhas, os defeitos, né? A pessoa que é orgulhosa não vive com ninguém, porque não suporta a falha dos outros, né? E às vezes não suporta nem a falha dela mesma ou dele. A gente tem que ver que o ser humano ele é falível. E como falível é cheio de defeitos e tem que suportar uns aos outros. A gente tem que suportar, né? Sim, pastor. Mas, pastor, há pessoas insuportáveis. Há situações insuportáveis, né? Por exemplo, insuportáveis. Esse conselho aí tá dentro da média, né? Ou seja, a gente tem que suportar uns aos outros. Agora tem aquelas pessoas que passam da média, né? Toda regra tem exceção, né? Toda regra tem exceção. Porque tem pessoas que realmente não dá para conviver. Mas Cristo está mandando assim, no geral, que a gente venha se suportar um ao outro, né? Ou seja, no trânsito, desde que seja no trânsito, às vezes a pessoa não suporta o outro no trânsito, besteira, né? Nasce uma briga, o sinal abriu, o que está atrás já quer passar por cima, bora, bora. Falta. A palavra suportar significa tolerância, né? Tolerância. Teve uma vez que eu vinha no carro, o carro quebrou, aí o sinal abriu e o cara atrás, e o carro tá quebrado, fazendo sinal para ele que o carro tá quebrado, né? E o cara, sai do meio, seu porra! O carro tá quebrado, rapaz.
Né? Eu tenho culpa do carro ter quebrado no sinal? Né? Então tem que esperar os carros saírem de trás pra gente dar uma resinha e encostar no meu fio. Mas aí o cara passou xingando que eu fiquei olhando assim, quase desceu pra brigar. Desceu pra brigar por quê? Todo carro quebra, desde que eu vejo o carro novo quebrando, e quebra onde ele quiser quebrar. Ele quebra no meio do trânsito, ele quebra onde tiver. Quer dizer, é pro cara olhar assim, dizendo, ih, rapaz, o cara quebrou o carro, tá bom, deixa eu dar uma resinha aqui, pronto, vou sair de lado. Pronto, mas, ou seja, o que não há mais hoje chama-se tolerância, né? Tolerância. Não há tolerância. Qualquer coisa, um já quer matar o outro. O médico não tem paciência de esperar. Exato. Ou seja, a tolerância hoje é muito pouco. Inclusive mãe com filhos, filhos com mãe, né? Ou seja, a mãe tá velha, então joga no asilo, tomara que morra logo. Quer dizer, não há uma tolerância. Peraí, a mulher tá velha, calma, né? Não há tolerância. O que Jesus quer dizer assim, tolerai, suportai, tolerar uns aos outros, né? Uns aos outros. Toleram, pastor. No nosso relacionamento. Toleram quando a mãe. Sim, pode falar. Pode Digo falar, que toleram quando sabem que há muito dinheiro em jogo. Quando há muito dinheiro em jogo, todo mundo. Teve um cachorro aí que o dono morreu, o cachorro herdou uma herança. A turma tava brigando na justiça para criar o cachorro, né? Eu tava vendo na televisão. Não, o cachorro, eu amo o cachorro. Eu não posso viver sem esse cachorro. Só que o cachorro tem uma herança milionária, né? Mas a questão é que os homens, no tempo que nós estão cada vez mais intolerantes. Ou seja, não dão uma folga. Não dá uma folga. O que eu vi foi isso aí, no trânsito. O carro quebrou, então o cara liga o alerta, faz um sinal com o dedo dizendo que o carro quebrou. E o cara atrás, sai do meio, filho de uma mãe, sai do meio, seu filho não sei de quê. Aí, tá quebrado. Não tem tolerância, né? E também vi duas pessoas brigando por uma vaga de estacionamento. O cara vinha, o outro vinha, um vinha de ré, outro vinha de frente. Entrar na mesma vaga. Quer dizer, falta de tolerância, né? É um tipo de óleo. Quando há um óleo, né? Ou seja, eu já vi mãe brigando com o filho porque o filho faz bagunça, mas todo filho faz bagunça, né? Todo filho tem que ter uma tolerânciazinha, tem uma folgazinha. Senão ninguém vive com ninguém. Não é verdade, Cacilda? A pessoa esquece que também foi criança, né? Também foi criança. E eu vejo pais brigando com criança, quer que a criança fique que nem um adulto. Senta aqui, fique quieto, olhe pra frente. Guri não é. Criança é criança, ela não vai ficar quieta olhando pra frente, é um robô, é? E aí tem tudo, né? A tolerância da amizade, a tolerância no trabalho, né? Ninguém tá mais assim, suportando os outros. Quer que os outros se lasquem, se dane. Eu quero o meu bem, independente dos outros. E Cristo manda a gente tolerar, né, Cacilda? O que é tolerar pra você, hein? Sim. Tolerar é ter paciência no momento. Se tiver que esperar, espera. Pastor, eu sei a palavra tolerância, agora como explicar o que é tolerância? Paciência, ter calma, suportar um ao outro, suportar. É tolerar, pastor. Suportar é tolerar. Isso é muito importante. A gente compreender um pouco o erro dos outros, né? Sim. Porque os nossos erros a gente sempre tolera, né? Sim, a pessoa deve pôr-se essa pessoa, se eu fosse essa pessoa, como reagiria nesta situação? Porque às vezes queremos que os outros pensem, reajam de uma maneira, e se eu estivesse no lugar dela, talvez não tivesse nem a mínima paciência que tem essa pessoa, né? Por isso temos que entender os outros, pensar o que seria o que faria eu no lugar dessa pessoa. Isso é muito importante, pastor.
Agora a característica do homem do fim é essa. O homem, eles não são tolerantes, são irreconciliáveis, ou seja, pessoas que não querem um acordo, né? Vamos fazer um acordo. Agora, como eu lhe falei, existem pessoas que são intoleráveis, insuportáveis. Aí já são casos graves, né? Mas eu estou falando assim, na normalidade, na vida. Estamos a falar de enfermidades, de doença, né? Porque há uma intolerância que é doença, pastor. Mas isso acontece demais, né? Acontece demais e a população, principalmente dentro da cristandade, um falando mal do outro porque não suporta que o outro errou, né? Tal. Suportai-vos uns aos outros. É a ordem de Jesus. Suportai-vos. Cada um tem seu defeito, né? Cada um tem sua falha. Se a gente for criticar e viver criticando cada um a sua falha do outro, então a gente não vai viver com ninguém. Com ninguém. Isso também tem galardão, pastor. Tem galardão, porque é o seguinte, o que você faz com os outros, Deus faz com você, né? Ou seja, o quanto a gente tem irritado Deus, né? E quanto Deus tem suportado nós, né? Se não fosse a misericórdia de Deus, nós já seríamos fulminados. Mas a graça de Deus suporta. Então Deus dá uma folga. E se você suporta alguém, o erro de alguém, a falha de alguém, Deus também suportará os seus. Isso em todos os sentidos, alguns defeitos simples podem se tornar bombas para aquela pessoa que não suporta o outro. Por exemplo, o cara casa com a mulher, casa com ela com 19 anos, aí quando ela chega aos 45, 50 anos, aí começa a criar uma celulitezinha. Aí o cara, rapaz, eu não suporto essa celulite não, vou arrumar uma boizinha. Bem, é a vida, tem que suportar. E a sua barrigona que cresceu? Então, um suportando o outro, né? Um suportando o outro, às vezes uma dívida. Eu já tive gente, já vi gente querer brigar por causa de 30 reais, 40 reais. E já vi gente suportar uma dívida de 1.000, 2.000, 3.000 reais. Suportar a dívida. Pastor, é isso. E se calhar ele foi perdoado de uma dívida de 10.000 reais e ele não suporta, não tem paciência por 200 reais. Exatamente isso. Né? Exatamente isso. Ele foi perdoado por uma dívida imensa, mas o outro tinha uma dívidazinha bem pequenininha. Claro. Ele bateu em cima, espancou, bateu, e Deus não gostou dessa história, o rei não gostou. Então, se você suportar, se nós suportarmos uns aos outros, Deus irá fazer essa atitude vir sobre nós mesmos. Olha, é uma lei. É uma lei, vou lhe provar que é uma lei. Davi foi ungido de Israel. Davi foi ungido rei de Israel quando Saul ainda era rei. E quando Saul soube que Davi tinha sido ungido rei, Saul tentou matar várias vezes Davi. Teve uma vez que Davi estava comendo, Saul levantou, pegou uma lança e jogou em Davi. E a lança passou de lado de Davi e ficou lá na parede. E então Davi disse, os caras, mas rapaz, ele está tentando te matar, mata ele. Aí tu já assume o trono. Você já tem a desculpa, porque ele tentou matar você, então você mata ele. Aí Davi, não vou fazer isso não, que é isso? Aí os caras, tu é covarde, rapaz, tem medo, é? Aí Davi pegou, Saul estava dormindo, tinha tomado uma cachaça brejeira daqui do sertão, que Saul e Davi eram aqui do sertão. Aí Saul estava lá, dormindo. Aí Davi foi lá, pegou o manto dele, cortou um pedaço e trouxe para mostrar que não era covarde. Que não era covarde. E os caras, mas rapaz, tu não vai matar Saul não. Eles, Deus me livre de tocar no ungido de Deus. Então, mesmo Saul errado, em pecado, endemoniado, que ele ficou endemoniado, Davi não destruiu Saul. Davi não destruiu. Essa foi a mesma lei que quando Davi caiu no pecado com Betseba, Deus não matou Davi, porque Davi usou de misericórdia com Saul. Porque usou de misericórdia. E então Deus usou de misericórdia com ele. Não é que Deus seja vingativo,
É que Deus aplica a lei. A lei diz: Davi não quis matar Saul, Saul estando errado e em pecado. Eu também não vou matar Davi, mesmo ele estando errado e em pecado. Né? Então, a lei, a própria atitude de Davi salvou Davi. Que coisa, hein? Salvou. Sim, que coisa maravilhosa. Então, se é o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 7. Com o juízo que julgardes, sereis julgados. Com a medida que medirdes, serei medidos. E também diz que Deus não deve nada a ninguém, né, pastor? Não, Deus não deve nada a ninguém. Se você fizer uma coisa para Deus, pode ficar certo que você vai receber. Mas, pastor, eu fiz um negócio para Deus ali com Chiquinha, mas Chiquinha nem ligou para mim. Quem vai devolver não é Chiquinha. Quem vai devolver é Deus. Outra pessoa. Deus vai usar outra pessoa e vai devolver. Para compensar. Eu me lembro que eu já orei por várias pessoas assim, aconteceu isso, né? O cara, pastor, o senhor ora nesse propósito que eu vou lhe abençoar. Eu digo amém. A gente orou, jejuou. Aí a pessoa ganhou a bênção. Aí de repente a pessoa liga: pastor, eu ganhei a bênção. Glória a Deus, irmão. E a oferta eu já dei na outra igreja. Aí eu disse: não tem problema não. Sabe por que eu disse isso? Porque eu sei que Deus não fica devendo nada a ninguém, né? Aí passou-se 2 meses, uma outra pessoa que eu nunca fiz nada por ela chegou e entregou a mesma quantia que ele ia me entregar, né? Eu digo: olha, tá vendo aí? Né? Sim. Quando você fizer as coisas, faça para Deus, porque é Deus que vai fazer você receber. Sim. Eu vou lhe contar uma história. Alguém disse: eu vou pegar este dinheiro, eu não tenho muito neste momento, mas vou pegar este dinheiro, vou enviar para fulano de tal. E eu dizia: mas tem paciência que para semana pode fazer isso. Não, vou fazer isso. Tá bem. Essa pessoa pegou nesse dinheiro e fez. Pastor, quando ela regressa em casa, tinha a triplicar esse dinheiro, porque alguém veio pagar o que lhe devia. Essa é uma lei. É a lei do Ticum. Diga comigo, lei do Ticum. A lei do Ticum. A lei do Ticum é conhecido pelo povo judeu. É a lei da semeadura, é a mesma coisa. Então o Ticum é aquela lei que você dá e volta. Aí alguém pode fazer alguma coisa ruim. Aí o cara diz: mas pastor, eu errei e fiz um negócio errado. O que eu devo fazer para não voltar? Aí tem como você fazer para não voltar, né? Mas se a pessoa fizer e não tiver nem aí, dane-se, eu fiz e tá feito, não se preocupe, voltará, vai voltar. E volta multiplicado. É como o cara joga um caroço de milho no chão, nasce 1000, nasce um pé de milho que bota 1000. Sim. Então se alguém faz alguma coisa errada, procure consertar seu erro, pedir perdão, né? Se fez um acidente, compre no mínimo os remédios para a pessoa, ajeite, tente sair dessa. Aí o Ticum não pega você. Mas se a pessoa fizer um mal e achar bom, eu lasquei, e o Ticum volta. O Ticum faz voltar. Né? É a lei da semeadura. Agora o bem é do mesmo jeito. O bem, você faz um bem a uma pessoa e recebe o mal, não se preocupe. Quem vai fazer o bem voltar para você é Deus. Deus fará multiplicar aquele bem que você fez e voltar para você mesmo. Amém. Então quando você fizer qualquer coisa boa, não faça para a pessoa, faça para Deus. Eu estou dando essa oferta para Deus. Eu estou dando esse prato de comida para Deus. Eu estou ajudando esse cara aqui que está sem o dinheiro da passagem para Deus. Ou seja, tudo para Deus. Porque é Deus que fará voltar. Né? É Deus que fará voltar. E a Bíblia diz: quem muito planta, muito colherá. Quem nada planta, nada colherá. Agora plante o amor, né? Plante a fé, né? Plante a vida, e você vai herdar a vida novamente, né?
A pessoa, por exemplo... Digo que é tudo um resultado. Tudo um resultado, né? A pessoa está doente, então alguém compra um remédio, ele está plantando uma semeadura. Aquela parte que diz na Bíblia, quem ajuda o pobre empresta a Deus, é bíblico, isso é bíblico. Então, a pessoa pode ajudar uma pessoa em nome do Senhor e não esperar nada em volta. Porque é Deus que vai fazer voltar. Né? Deus que fará voltar. Sim. Sim, suportar uns aos outros está nessa área também. Ou seja, a pessoa que é intolerante, a pessoa intolerante, se alguém errar contra a pessoa esmaga. Não tem aquela pessoa que se você errar contra ela, ela esmaga você? Sim, sim. Então, a lei fará essa intolerância voltar. Né? Essa intolerância voltar. Uma das coisas que eu vi na natureza mais forte foi o rapaz que contou para mim, aqui mesmo na Paraíba, de um cidadão que plantava arroz e ele odiava passarinho, porque os passarinhos comiam arroz. Então ele pegava os passarinhos, ele botava um açaplão, pegava o passarinho e ele furava os olhos do passarinho com a pena do próprio passarinho e soltava os bichinhos cegos. Então toda semana era encontrada dezenas de passarinhos cegos que ele pegava e cegava e soltava, né? E teve uma vez que a porca do vizinho soltou, grávida, e foi para as terras dele e avisaram a ele com um picareta foi, matou a porca e ficou pulando em cima da barriga da porca até a porca pariu os bacurinhozinhos, né? Os porquinhos. Sim. Então esse homem era muito cruel, né? Um homem muito cruel, né, Cacilda? Tá me ouvindo? Sim, pastor. Sim, tô ouvindo. Mas o que aconteceu? Ele pensou que nada ia acontecer. Mas na hora da morte dele, aí foi terrível. Porque ele morreu cego e roncando como uma porca, né? Só os filhos conseguiram ficar perto. Mesmo assim com medo. Porque ele ficou roncando. Roncando que nem uma porca e tinha hora que ele piava que nem um passarinho. Então... exato. Piu-piu e roncando, A hora que foi isso, foi a natureza que devolveu a ele a maldade dele mesmo, né? E ele passou quase uma semana para morrer, né? Então sofreu muito, né? Sim, sofrendo. Aquilo a natureza disse. Aquilo a natureza disse, você vai sofrer, para você saber o que os meninos sofreram, né? Os passarinhos sofreram. Então, quando a gente for agir, a gente deve lembrar que tudo aquilo que a gente faz poderá voltar para nós. E se você semear coisas boas para Deus, não se preocupe, Deus fará as coisas boas voltarem para você. Uma oferta que você dá, um propósito que você faz, né? Mas pastor, eu fiz um propósito tal, mas é Deus que vai devolver, não é aquele pastor, não é o pastor, é Deus. Então essa lei nós podemos usar para beneficiar nós mesmos, né? Ou seja, eu tenho certeza que eu fazendo bem, alguém fará para mim, né? A lei da semeadura. Interessante, né? A semeadura. É interessante, pastor. Aí eu pergunto para você, Cacilda Alfândega, o que eu devo fazer para colher muita coisa boa? O que devo fazer para colher muita coisa boa? Sim. Trate-me bem, pastor. Trate-me bem. Gostei da resposta, viu? Gostei da resposta. Pois é. E existe esse negócio, né, no mundo espiritual. E a Bíblia chega a dizer que se o marido
maltratar a mulher, Deus não ouve a oração dele. Então, se o marido... Como? A Bíblia diz que se o marido maltratar a mulher, Deus não vai ouvir a oração dele. Está na Bíblia. Né? Então, tratar bem... Em que livro está, pastor? Rapaz, eu vou lhe dizer daqui a pouco. Vamos conversando que eu vou lhe dizer daqui a pouco. Né? Aquele que maltrata a sua esposa... Tá bem, pastor. Eu estava lendo, já preguei várias vezes sobre isso. Né? Sua oração não chega a Deus. Não sobe. A oração não sobe. Então, o que a gente faz? A gente faz a coisa... A gente pensa ao reverso. Qualquer pessoa que fizer mal a outra... Mas também qualquer pessoa que fizer mal a outra, se não pede perdão, a sua oração não chega a Deus. Diz que é abominável diante de Deus. Aquele que faz o mal e ora a Deus, é abominação sua oração. Está na Bíblia. Não está na campanha da sabedoria, em Provérbios? Diz que aquele que destrói a casa da viúva e vai fazer orações, tal oração é abominável aos olhos do Senhor. É abominável, sim. Então não adianta o cara fazer o mal e dizer: Senhor Jesus Cristo, Ave Maria. Entendeu, Cacilda? Então é o seguinte, se a Bíblia diz que se a gente maltratar... A Bíblia diz que se a gente maltratar a mulher... Olha, preste atenção. A Bíblia diz que se a gente maltratar a mulher, a oração da gente não sobe, então a gente faz o reverso. Então vamos agradar a mulher que a oração sobe e sobe rápido. Sobe, redobra, né? Sobe a correr, pastor. Olha, ou seja, a Bíblia é só você usar o reverso, né? A Bíblia diz assim: meu povo sofre por falta de entendimento. Então, se houver entendimento, meu povo não sofre. Aí, aquele que maltrata a sua esposa, as suas orações não subirá a Deus. Então, aquele que agrada a sua esposa, as suas orações subirá a Deus. As orações sobem a Deus como um bálsamo. Deus não ouve a oração do homem que maltrata a sua mulher, né? Sim. Não ouve. Então, e o inverso também, né? O inverso também, né? Isso é vice-versa ou não? Vice-versa, sim. O que serve para um serve para outro. Também Deus não recebe oração. E a oração do injusto é abominável. A legítima celebração desta data, presenteando, louvando e honrando ao aniversariante Jesus Cristo, o único Salvador. A Bíblia diz assim, ó. Diz aqui a Bíblia. Alô? Oi, tá me ouvindo? A Bíblia diz assim: sim. Maridos, vós igualmente viveis a vida comum do lar, com discernimento, com inteligência, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça e vida, para que não se interrompa as vossas orações. Ou seja, se o cara maltratar a mulher, a oração do cara é interrompida. Isso está em Provérbios, né? Não, eu tô vendo aqui um livro. Eu achei um texto, mas não tô vendo o livro. Deixa eu ver aqui o livro. É Paulo, né? Deixa eu ver aqui. Olha, a Alcione conhece de cor e salteado. Conhece, ela sabe disso, né? Deixa eu ver aqui qual o texto, está em Pedro. Deixa eu ver aqui. Eu tô procurando aqui. Vá falando aí que eu tô procurando, tá? Sim, pastor. Pastor, conhece aquela história que diz que iam 3 homens com 3 cruzes? Sabe? Conhece essa história, pastor? Conheço sim. Sim, que um dizia: ai, não suporto, por favor, corta-me esta cruz, Senhor. E lá cortou um pedacinho da cruz e foi andando. Seguiu: ai, não suporto, cortou mais um bocadinho. E os outros seguiam com as suas cruzes pesadas e compridas. Quando chega num rio,
para atravessar um rio, tinham que pôr a sua cruz. Lá puseram as suas cruzes e atravessaram. E o outro que tinha cortado a cruz já não tinha comprimento suficiente para atravessar o rio. Lá ficou atrás. É boa lição, né? Isso aí é o seguinte, a pessoa que... tem gente que não quer passar por problema nenhum, né? Sim, sim. É em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, viu? 1 Pedro. 3, 7. Então é o seguinte, 3, 7. Isso mostra o poder da energia feminina. A energia feminina, sim, ela é uma energia muito criadora. Tudo que é vida nesse planeta veio da mulher. Todos os homens e mulheres vieram da mulher, né? Você veio, sim, de Dona Eugênia, né? Então, sim, a mulher é um portal de vida. O bem e o mal entraram na Terra por causa da mulher. O mal entrou através de Lúcifer e a mulher, e o bem entrou através de Jesus e a mulher. A mulher, ela tem um mistério muito grande nela, que ela é um portal. Então a energia feminina, ela pode levantar um homem e colocar ele no céu, e pode também pegar ele e botar no inferno. No inferno. Isso aí é uma energia feminina fortíssima. Eu sei que todo marido e toda mulher discutem. Isso é normal. Sim. Agora, o homem que oprime a mulher, ele está mexendo com o fogo. A energia dela, né, vai impedir, vai travar ele em todas as partes. É melhor que ele nem tenha do que ele ter e maltratar. Sim. Aí o cara diz, mas pastor, eu conheço um cara ali que tem 2 mulheres e é bem de vida. Sim, mas ele não maltrata nenhuma das 2. Você entendeu como é a coisa? Sim, é como os árabes, pastor. Tem 7 mulheres, tem que dar todas as mulheres o mesmo. Exato. Então, mas eu conheço um cara que só tem uma, mas lasca, maltrata, humilha. Aí com isso, a oração do cara não passa do teto. Tá na Bíblia. Não passa. Se alguém achar que isso é misticismo, tá na Bíblia. Se vós maltratarem vossas mulheres, 3, 7. as vossas orações serão impedidas. Impedidas por quem? Entendeu? Impedidas por quem? Sim. Pela energia da mulher. Energia. Agora, se a pessoa há um agrado, então você quer um negócio na vida, e você tem uma mulher de energia boa, que tem mulher que tem energia ruim, né? Você tem uma mulher que tem energia boa, então você leva um presente para ela que as portas se abrem. Isso é um mistério da mulher e é muito grande. Isso que eu estou falando é algo muito profundo, viu? Eu conheço pastores que praticam isso diariamente. Então, tem que fazer um vídeo acerca disso, pastor. É o mistério da mulher, né? A energia feminina, inclusive, antigamente, nos oráculos, as mulheres eram usadas como fonte de energia. Então, a mulher, ela é uma fonte de energia. Aí o cara tá lá no púlpito, Jesus, Ave Maria, e crê em Deus Padre, e crê em Deus Padre, e Ave Maria, e Jesus. E chega em casa, maltrata a mulher, então ele não vai para frente nunca. Ele pode até continuar do jeito que tá, mas subir ele não sobe não. Agora, mas rapaz, fulano é bruto e sobe. Sim, fulano é bruto, é ignorante, mas ele não maltrata, né? E se ele maltrata, a mulher já sabe mais ou menos o grau como ele é e não liga. Mas se ela ligar, ele não sobe, né? Então esse é um mistério muito grande, um mistério da mulher, do feminino, né? Do feminino. Sim, pastor. É a energia que Deus colocou em cada mulher, né? Uma energia, inclusive eu já estudei muito sobre isso, muito mesmo. Eu estou pensando em como fazer o vídeo e estou pensando como fazer assim e como é que eu vou dizer. Mas eu já estive estudando sobre a viúva negra, né? Tem até um vídeo meu chamado Viúva Negra. Viúva negra é aquela mulher que todo homem que casa com ela morre,
né? Morre, sim. Agora o perigo maior é até o terceiro, né? Sim, sim. O perigo maior é até o terceiro homem. Então, eu conheci várias mulheres que todo homem que casava com ela morria. Até eu brincava com ela: eita danado, tá botando veneno na comida, é? Mas não, é a energia dela. Agora, tem umas que, por exemplo, eu conheci uma que o primeiro homem dela morreu no tiro. O segundo, não, o primeiro homem dela morreu afogado. O segundo morreu no tiro. E o terceiro morreu na briga. Então, tá danado. E o quarto não morreu porque se separou. Né? Tá vendo, Cacilda? Foi a tempo, pastor. Esse foi a tempo. Esse foi esperto, viu? Esse foi Ave Maria. Mas tá na Bíblia, tá na Bíblia de São Tobias. Tobias não tinha que casar com uma mulher assim? Já leu no livro de São Tobias? Não, é São Tobias. Chegou na linhagem. A mulher casou, aí o espírito que acompanhava a mulher matou o cara. Aí a mulher casou de novo, o espírito matou de novo. Aí ele casou de novo, o espírito matou de novo. Aí chegou a vez de Tobias. Aí o cara disse: tu tá lascado, viu, Tobias? Vai morrer também. Aí Tobias: ai, Jesus. Aí Tobias foi pescar, né? Aí quando Tobias estava pescando, aí Tobias querendo comer um peixe. Aí o peixe veio comer ele, né? Aí o peixe saiu correndo atrás de Tobias e Tobias correndo atrás do peixe. Aí Tobias: ai, meu senhor, que coisa horrível. Aí o senhor fez: pare. Vai, Tobias, mata esse peixe. Aí Tobias disse: é uma coisa horrível, eu nunca vi coisa igual. Aí Deus disse: vai, Tobias, mata o peixe. Aí Tobias pegou um pedaço de pau: peixinho, vem cá. Aí o peixe veio, o cacete comeu, Tobias toma na cara do peixe, o peixe tomou uma rabada nele. Foi uma briga danada. Tobias: tome, o peixe tome. Tinha hora que era o peixe em cima, apertando o pescoço de Tobias. Tinha hora que era Tobias em cima, apertando o pescoço do peixe. Foi uma briga danada. Aí Tobias conseguiu matar o peixe, né? Sim. Aí quando matou o peixe, aí Deus disse: olha, o fígado serve para isso, o baço serve para aquilo, tal. E agora você vai pegar, você vai fazer o seguinte: o espírito da mulher lá vai tentar matar você na noite de núpcia, na lua de mel. Que Tobias era aqui do sertão da Paraíba, né? Aí Tobias fez: ô, gente, Jesus, eu tô lascado, eu vou dormir com aquela mulher e os bichos vão me matar. Aí Jesus disse: não vai não, pegue, você vai fazer o seguinte: você vai levar uma churrasqueira para dentro do quarto. Aí na lua de mel você vai acender a churrasqueira, vai assar um peixe, esse peixe aí que você matou. Aí tudo bem. Aí Tobias foi pro quarto da lua de mel, a mulher botou perfume, botou mirra, botou tanta coisa, aquela camisolazinha bonita pra lua de mel, né? E Tobias, bora ali, puxando uma churrasqueira, puxando a churrasqueira, e a mulher olhando, botou a churrasqueira dentro do quarto. E a mulher sem compreender, né? Tobiazinha, vem cá pra lua de mel, chega, Tobiazinha, chegue. Tobias: pera aí, mulher, já vou, tenha calma, viu? Eita, vai ser bom demais. Aí foi pegar a carne, acendeu o fogo, abanou o fogo. E a mulher lá: Tobiazinha, vem logo, deixa de demora. Aí Tobiazinha botou o peixe lá, começou a assar o peixe, né? E os empregados danados, catinga de peixe danado dentro desse quarto. Que danado de fedor de peixe é esse, homem? O homem tá na lua de mel, uma catinga de peixe danado. E Tobias lá, abandona o peixe. Tchurururu. E a nega lá: que é isso, Tobias? Deixa essa churrasqueira pra lá e depois do amor, chega. Aí Tobias, quando o fogo pegou, o peixe começou a assar. Aí Tobias: lá vou eu, se prepara, que eu sou do sertão. Lá vou eu. Quando Tobias se aproximou dela, aí o espírito chegou para matar Tobias. Quando o espírito se apresentou, olhou para a churrasqueira, olhou para o peixe assando. Aí o espírito deu uma carreira tão grande, Cacilda. Deu uma carreira tão grande que saiu do território dele. Está na Bíblia católica, livro de São Tobias. Ele saiu, deu uma carreira tão grande que o pé batia na bunda. E correu que passou do território dele e entrou no território de Miguel.
Aí Miguel viu ele correndo. Aí Miguel, vem cá, chegue. Aí pegou ele, meteu o cacete e amarrou ele com 7 correntes, né? Então, o espírito, além de perder o poder, né? Além do espírito perder o poder, ele passou no território de Miguel, e Miguel pegou ele e amarrou ele, né? Miguel pegou, sim. Né? Ele passou do território, ele não podia passar naquele território, ele teve um medo tão grande, né? Aí Tobias disse, agora... Sim. Aí Tobias, como era do sertão, disse, agora nós vamos pra lua de mel, vou lavar a égua. Né? Então, foi assim a história de Tobias, né? Essa mulher aí é um dos poucos casos que a Bíblia fala sobre mistérios da mulher. É o mistério da mulher viúva negra, né? E tem também aí tem aquela que o cara casa e fica rico, né? Sim. E tem aquela que o cara casa e fica lascado. E fica pobre. Fica pobre. E, então existe um mistério. Os antigos sabiam disso, né? Os antigos sabiam disso. Inclusive, na família de Jesus existia uma dessa. O nome dela é Tamar. Diga aí comigo, Tamar. Tamar, sim. Tamar casou com um cara, aí o cara morreu antes de ter filhos. Aí ele casou com o irmão, ela casou com o irmão. Aí o irmão morreu antes de ter filho. Aí o irmão disse, sabe de uma coisa? Morreram até 7, né? Aí o cara disse, sabe de uma coisa? Eu não vou ter filho não, porque se eu tiver filho, o filho não é meu não, o filho é do meu irmão. Então, eu não vou ter filho não. Aí começou a evitar, morreu. Aí ela chegou pro velho, né? E disse, pela lei você tem que me dar um menino aí pra eu engravidar, tal. E o velho já ficou com medo por causa disso, né? Mas pastor, não é aquela que ficou na estrada à espera do sogro? Ela ficou na espera do filho, né? Mas o sogro veio, o sogro. Aí ela disse, já que tem tu, vai tu mesmo, né? Então, ela foi a mãe de Judá, se eu não me engano. O nome dela era Tamar. Tamar, exato. Então, existem mistérios e as mulheres podem até aumentar esse mistério, né? Pode até aumentar. Agora, como identificar, ninguém sabe. Ninguém sabe porque é um universo muito grande. É um universo muito grande que só os antigos sabiam. Como a mulher de Abraão. A mulher de Abraão, ela, quando o rei viu que Abraão era casado, não era porque ela era bonita, formosa fisicamente, não. É porque ela era uma boa reprodutora, era uma raça boa, né? Então o rei pensava, se eu reproduzir com ela, eu vou ter filhos inteligentes. Com ela, né? Sim. E a mulher de Abraão, tudo indica que era um povo chamado Ubaida, que era um povo antes dos sumérios. Era um povo super inteligente, mega inteligente. O apelido desse povo, Ubaida, era os marrões. Eles eram amarronzados, né? Então, quando o rei viu que ela era Ubaida, e a mulher de Abraão é Ubaida, então foi uma das formas do rei dizer, não, vamos pegar ela para a gente reproduzir, né? Para a gente reproduzir, porque esse povo aí é muito inteligente. Sim. Aí perguntou, Abraão, quem é essa nega aí? Abraão disse, é minha irmã, né? Minha irmã. Aí, Abraãozinho de Jesus, que coisa boa. Aí deu mesmo de presente para Abraão, tal, mas na verdade ela era realmente irmã, mas também era esposa, né? Sim. Então, existem mistérios muito grandes, né? Muito grandes na mulher. E esses mistérios, eles apresentam na vida de quem tem elas. Por exemplo, tem famílias que as mulheres, todas elas, levantam os homens. Tem família que as mulheres, todas elas, derrubam. E tem também famílias que todos os genros morrem de morte matada, né? Isso é incrível. Quem calcula e fica observando, observa. Às vezes você olha assim por cima e não vê, né? Não vê. Mas vamos ver a família de Dona Toinha. A família da Dona Toinha, a filha da Dona Toinha casou com fulano, morreu de acidente de ônibus. Ciclano casou, morreu com acidente de moto. Ciclano morreu com acidente de carro. Olha a ligação. Você tá me entendendo?
Sim, temos que procurar de onde vem isso tudo, né? Então, isso aí é uma energia que ela tem que atrai esse problema. Agora, o mais comum é doença. Por exemplo, tem pessoas também que desenvolvem a mesma doença na família toda. E não é genética, é nos genros ou nas noras. Aliás, nos genros, né? Sim. E aí, sim. Um genro tem a mesma doença, o outro genro também tem, outro genro também tem. Chegava a se pensar que era uma bactéria, mas é uma energia, né? É uma energia. E isso aí faz parte do mistério das mulheres, né? Mistério das mulheres. Por que o demônio não procurou Adão para conversar com Adão? Por que procurou a mulher? Entendeu? Pois. Aí está o mistério. Eis o mistério. Que ele podia dizer: não, vem cá, Adão, vamos conversar, chegue. Adão, olha, tem essa comida aqui, Adão. Eita, Adão. Não, ele nem conversou com Adão. Não há nenhuma parte na Bíblia que mostra Lúcifer falando com Adão. A não ser dentro da própria Eva, que ele entrou em Eva e enganou Adão. No livro de Melquisedeque fala isso. Né? Então, podia ser por esse trajeto, né? Por quê? Por que esse trajeto? Porque tinha que derrubar a mulher para entrar na mulher para derrubar Adão. Por que logo não foi direto para Adão? Né? Então, a explicação está... Ou porque era mais fácil enganar a Eva que enganar a Adão. Não, eu acho que não, porque Deus não fez assim, o homem sabido e a mulher burra. O homem é tão sabido quanto a mulher. Essa ideia eu acho errada. Não falo por inteligência, pastor. Quer dizer, por ser mais ingênua, digo eu, por ser mais ingênua, talvez. Eu acho que não. Não por burrice, porque não, pastor, nada disso. As mulheres não são burras. Eu acho que não. Eu acho que não é porque ser ingênua, porque segundo o livro de Melquisedeque, Adão e Eva foram avisados que Lúcifer estava com um plano para derrubar eles. Veio um anjo do céu, conversou com Adão e com Eva: ó, tem um plano aí para derrubar vocês, cuidado. Mas esse plano vinha, como ele era um advogado, ele vinha juridicamente, ele vinha para ver uma maneira dele tomar esse planeta. Porque você já parou para pensar, Cacilda Alfândega, da Espanha, que ele poderia ter pego esse planeta no cacete, no pau, na briga? Sim. Ele podia dizer: ô galera, vamos lá pra terra, bora! Tome Miguel, tome Arcanjo, tome cacete, e era pena de anjo pra tudo quanto era canto. Não, se ele fizesse isso, o céu ia ganhar. Mas foi ele fez de uma forma jurídica, de uma forma de lei. E essa forma de lei incluía a mulher. Primeiro enganar a mulher, depois fazer a mulher enganar Adão. E assim eu terei direito de entrar na terra. Você está entendendo? Sim. E não somente direito de entrar na terra, mas o demônio tem direito de entrar nos corpos, nos homens. Se você quiser ver o demônio, liga a televisão no jornal. Você vê o demônio agindo, matando, destruindo, por causa de um celular, por causa de um ciúme. Né? É aquele direito que Eva e Adão deu. Então, Cacilda Alfândega, eu acredito que há um mistério. Por isso que Eva foi procurada. O portal não é Adão. O portal era Eva. Eva é quem paria e não Adão. Sim. Entendeu? Porque Deus podia ter dito: não, Adão, tu não vai precisar de mulher não. Tu faz filho em você mesmo, embuchuda, e você mesmo pare. Não podia ser assim, não podia? Sim, pastor. A gente mesmo fazia filho na gente mesmo. Eu, se eu fosse fazer filho em mim mesmo, eu fazia uns 10 filhos. Eu fazia logo uns 10, formava logo um time de futebol, né? Mas Deus preferiu botar essa energia na mulher. Então a energia que traz a vida é a da mulher. Por isso que somos poderosas. Exato. É por isso que o Deus Todo-Poderoso
pousou no útero de vocês. Nós não temos útero, né? Mas dentro de vocês, o Mestre Todo-Poderoso repousou durante 9 meses. 9 meses. Quer honra melhor do que essa? Né? Não. Os peitos que amamentaram não foram os peitos de José. Os peitos que amamentaram Jesus foi de Maria. Então isso é uma honra muito grande. É uma honra muito grande. É. Mas aí, eu acho que existe algum mistério aí, nesse termo aí, né, da mulher ter recebido primeiro as entidades do que o homem. Pois bem, então, existem mistérios na terra e mistérios no céu, né, Cacilda Alfândega? Sim, pastor. Você já notou, Cacilda, que a gente começa falando numa coisa e depois termina noutra? Sim, começamos numa e vamos, uma puxa a outra e chegamos onde... Eita, chegamos no mistério da mulher. As mulheres têm muito mistério. Os bichos misteriosos, meu Deus do céu. A coisa mais difícil do mundo é guardar o segredo para uma mulher. Ela acaba descobrindo, catuca ali, catuca acolá, até que descobre os bichos danadas que Jesus fez para nós. E é difícil entendê-la, pastor. Não, Freud ficou doido depois que tentou entender a mulher, ele ficou doido. Né? Enquanto ele entendia o homem, ele ia dizer, não, é o Édipo, é não sei o que lá. A hora quando ele começou a estudar a mulher, ele ficou... A mulher tem um sexto sentido, né? A gente não tem. A mulher tem um sexto sentido e ela às vezes consegue ver o que a gente não consegue ver, isso é notório. Por mais que a gente seja antigo, experiente, mas elas têm uns mistérios com ela. Ou mistérios, né? São muitos mistérios. Muitos mistérios. Pastor, é tão grande, o mistério é tão grande que um homem tanto se rende à beleza de uma mulher, por mais que a mulher seja feia, ele rende-se. Isso é um mistério inexplicável, pastor. É verdade, é verdade. É o seguinte, no frigir dos ovos, tudo que existe sobre esse planeta veio da mulher, né? Passou por dentro dela, né? E agora, a nossa sociedade está capenga, porque as mulheres não estão decidindo não ter mais filho. Então, a gente começa a dizer, a crise vem do FMI, a crise vem porque não tem gente mais. Não tem mais gente. A mulher decidiu agora não dar mais cria, pronto, lascou. Sem gente, o planeta não caminha, ele reduz. Não segue, não desenvolve. O pedreiro, ele só tem trabalho se tiver gente para comprar casa, para fazer casa, né? Sim. O médico só conserta as pessoas se tiver gente, se não tiver. Se não tiver, o quê? Então, uma das bênçãos da mulher, que a gente recebia da mulher, era muitos filhos. Então, tendo muitos filhos, a sociedade caminhava. Agora, não tendo, ela caminha para trás. Os preços das coisas aumentam, a dificuldade aumenta, não tem mais gente para consertar carro, não tem mais gente para consertar pneu, não tem mais gente para nada, né? Imagina se Cacilda Alfândega resolvesse não ter Yolanda Barreiros. O quanto a gente ia perder? Ia perder uma pessoa maravilhosa, né? Pastor? Oi? Diga. Imagina se Cacilda Alfândega resolvesse não ter Yolanda Barreiros. E imagina... Não quero nem imaginar. E imagina se vovó Eugênia resolvesse não ter Cacilda. Não estaria a falar com o pastor? Mas tá vendo, mulher? Tu não tinha nascido, não. Não tinha nascido, pastor. Imagina que Alcione não tivesse Pedro nem Giovana. Minha vida seria vazia. Minha vida seria totalmente vazia, pastor. Então, graças a Deus que vovó Eugênia resolveu fazer Cacilda. E graças a Deus que Cacilda resolveu fazer Yolanda. E Alcione resolveu fazer Petros e Giovana. E com isso, nós trazemos ao mundo pessoas maravilhosas, né? Maravilhosas. Pessoas maravilhosas. Então, eu acredito que existe um plano do demônio mesmo, de reduzir a população. E esse plano é não ter filhos. Não ter filhos.
né? Sim, já conversei com pessoas, pastor, que dizem, Deus me livre, ter um filho, que é isso? Não, nem pensar. Então ela cria um cachorro. Ela cria um cachorro. Sim. E depois tudo que ela tem vai pro cachorro. Né? Cachorro. E quando ela ficar velha, ela vai pedir o cachorro para criar ela. Né? Porque também, olha, você cria sua vovozinha, sua mãezinha de 80 e poucos anos, né? Vai fazer 88. 88. Mas imagina se ela resolvesse ter um cachorro. Como é que o cachorro ia cuidar dela agora? Cuidar dela. Mas isso, infelizmente, as igrejas não falam. E não há mais incentivo em crescer a população, em ter filhos, em desenvolver. O que acontece é quando não se desenvolve, se retrai. É como andar de bicicleta, se parar, cai. Então, quando o número de caixões for maior do que o número de berços, então a sociedade estará em declínio. Enquanto o número de berços for maior do que o número de caixões, então haverá progresso. Haverá progresso. Esse negócio que a Previdência do Brasil está lascada, tá por quê? Porque a população resolveu não ter filhos. Aqui, para você encontrar um casal com 2 filhos, é muito difícil. É casal com um filho e reclamando mais da vida. Né? Então, se a lógica matemática diz que a pessoa só reproduz depois de 3, então não está reproduzindo, está reproduzindo, está diminuindo, Então só reproduz depois de 3, por quê? Um representa o pai que vai embora, outro representa a mãe que vai embora e um fica mais. E mais um. Mais um. Sempre a lei é que tens que semear sempre 3 sementes, sim, né? Botar na terra 3 sementes. Tá na lei. Em vez de semear uma semente, semeia. Em vez de semear uma, semeia 3. No mínimo. Porque se uma não der, 2 dará. Se 2 não der, uma te restará. Uma terá que dar. Então a nossa sociedade hoje ela está muito em declínio, muito mesmo. E outra coisa, o pastor que resolve falar nisso, ele só falta apanhar, né? Eu já cheguei a quase apanhar de irmãos, né? Por causa disso. Sim. Mas por quê? Odeiam filhos, parece que filhos são demônios. Mas filhos são bênção, né? E eu não sei o que foi que aconteceu com a nossa sociedade, que eles resolveram fazer assim. Resolveram fazer isso e pronto. E o que é que pode fazer? Né? Mas daqui a 30, 40 anos, a sociedade vai sentir um peso muito grande. Sabe por quê? Não vai ter ninguém para fazer nada. Vai sentir um peso. Não vai ter. Mas para que pobre ter filho? Para que pobre ter filho? Sim, para lavar teu carro, para consertar o teu carro, para ser tua empregada. Imagina se todo mundo fosse rico. Mas o pobre também pode ser feliz, né? Sim, eu conheço um cara que maneira. Ele é rico lavando o carro, ele tem um lava-jato, é rico. Então, o que aconteceu com a sociedade foi essa. As mulheres resolveram não ter. Eu vivo dentro de igrejas, e dentro de igreja a gente vê os casais na igreja é um filho. Quando tem e quando alguém tem 2, elas se admiram muito. 2 filhos, mulher! E isso vai ter e os pastores não falam nada. Ninguém fala mais nada. Não. Chega até alguns dizer, pra que ter filho nesse mundo? Né? E aí vai. Já chegar já inventaram o útero. Já inventaram o útero. Já inventaram o útero artificial. O útero artificial vem para cobrir essa deficiência, né? As mulheres vai chegar um dia que elas não vão querer mais ter filhos. Então vai ter no útero artificial, né? Sim. Pois bem, Cacilda Fandra. A mulher, ela tem um mistério muito grande. Que Jesus abençoe. E inclusive, apesar de Jesus ter muitos discípulos, mas teve mulheres maravilhosas. Quem viu Jesus a primeira vez foi uma mulher.
Foi uma mulher. Foi uma mulher. Jesus queria espalhar notícia, tem que ser mulher mesmo, não espalhava não. Né? Ele veio de uma mulher, pastor. Oi? Eu veio de uma mulher, tinha que confiar numa mulher. E para espalhar a notícia, meu amigo, tem que ser mulher. Não está espalhar notícia. É fogo. É verdade. Olha, que Deus nos abençoe e nos ensine o mistério, né? Os mistérios, né? Sim, que Deus abençoe todas as mulheres que estão escutando a rádio. Sim, e a gente está entrando no mês das mulheres, né, Cacilda? Amém. Não é maio, né? O mês das mulheres? Maio, é verdade. E é o 5º mês, olha, o 5º mês. O mês de maio é conhecido como o mês da fertilidade. É o mês de Maria. É o mês de Maria, é o mês da mulher, é o mês da mãe. Né? Então é o 5º mês do ano. Então o mês da fertilidade, mês de maio. Né? Mês de maio. Então, que Deus abençoe. É um mês que também as mulheres gostam muito de casar. A maioria dos casamentos é no mês de maio, né? Sim. O mês da reprodução. É o mês da reprodução, exato. E os antigos acham que o mês de maio é muito bom, né? E o mês de junho é o mês da colheita, né? O mês de junho é o mês do Pentecostes. Do Pentecostes. É o mês da colheita. O mês de maio é quando o fruto deixa de ser um broto para ser fruto. Para ser flor, né? Deixa de ser broto. Broto deixa de ser flor. Não, a flor é antes do broto, né? Vem a flor, aí vem um brotinho, aí vem o fruto. Aí vem fruto, sim. Então o mês de maio é o mês do broto. Sim. E o mês de junho é o mês da colheita, por isso que tem a festa dos Pentecostes. O mês da colheita. Sim. Então o mês de junho é um dos melhores meses para casar e para ter filhos. Mês de junho? Não, de maio. Mês de maio. É o mês de maio. E os antigos tinham muito esse mês e muita estima. Como o mês de agosto é um mês que causa medo, o mês de junho, de maio, ele causa euforia, né? Sim. É o mês da união, é o mês da mulher, é o mês da fertilidade, né? Então, o mês de maio é um mês muito bom para tudo. Muito bom. Embora que quem crê em Deus, todos os meses são bons, né? Mas eu tô falando em termos de energia. Eu tô falando assim em termos de energia, né? Sim. E é um mês antecedor que antecede a colheita. Isso em todo mundo, desde os índios aos judeus. Pois é. Então, Cacilda Alfândega, tem algum hino aí para cantar para nós nesta programação abençoada? Sim, pastor, tem um hino. 419. Qual é o número? Da harpa cristã. 419. Pronto. 419 da harpa. Da harpa cristã. Daqui a pouco vamos fazer a Santa Ceia, viu? Queremos todos juntos para, em nome de Jesus, cear ao Senhor e se fortalecer. Eu não sei não esse hino não. Vinde todos pecadores a Jesus o Salvador. Vinde logo, sem temores. Eu já cantei alguma vez. Encontrar o Redentor. Não. Sim, já cantamos alguma vez, pastor. Já? Pois manda a brasa aí, vai. Vamos. Vinde todos pecadores a Jesus o Salvador. Vinde logo sem temores encontrar o Redentor. Sim, eu sei, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Dá aos fracos fortaleza, das montanhas planos
faz ao deserto da beleza e aos crentes luz e paz. Se eu sei, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Se eu sei, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Nas fraquezas ele perto, dominando a força má. No caminho guia certo, e sua graça sempre dá. Se eu sei, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Se eu sei, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Tenho gozo muito superno pelo sangue que verteu. Nenhum mundo, nenhum inferno tira a vida que me deu. Sim, eu sei, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Quando Cristo vier na glória a buscar o povo seu, cantaremos a história do amor de Deus nos céus. Sim, eu sei, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. É lindo esse hino, né? É lindo, é. Tem outro aí pra gente cantar? Este eu não sei bem, mas não sei se me lembra, pastor. Quantas bênçãos? Qual o número? 329, pastor, sabe? Eu acho que eu sei. Peraí, deixa eu ver aqui. Meu pai cantava Vamos muito. cantar juntos, pastor? Deixa eu ver aqui. Sim, 329. Deixa eu ver aqui. Jesus nos braços me tomou. Não, sei não. Quantas bênçãos? Quantas bênçãos? Não. Peraí, deixa eu ver aqui. Tá errado aqui. Peraí. 329. 329. Não, sei não. Quantas bênçãos? Quantas são? Eu sei. Eu sei. Vamos cantar? Uma, dilas de uma vez, a viver surpreso quanto Deus já fez. Se da vida... Não, pastor, o princípio não sei, mas eu sei. Mas tá errado, não é esse número não. 329? Não, tá errado aqui. Esse número a senhora tá cantando uma música, mas tá outra aqui. Pastor, põe quantas bênçãos? Põe aí no coisa, quantas bênçãos? Em vez de pôr o número, põe quantas bênçãos? Aqui, quantas bênçãos, né? Essa quantas bênçãos eu sei. Contar as bênçãos, sim, quantas bênçãos? Quantas bênçãos, harpa? Deixa eu ver aqui, viu? Sim. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, mas não diz o número não. Quantas bênçãos diz quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las de uma vez e verá surpresa quanto Deus já fez. Em casos de mágoas tristes teu lidar, é a cruz pesada que tens que levar. Conta o nada, eu não sei cantar. Sei não. Pastor, se não sabes cantar, pode ler para ler o que diz o verso. Posso ler? Diz assim: se a vida. Se da vida as vagas procelosas são.
Ah. As vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, conta muitas bênçãos, di-las de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, di-las de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Muitas das vezes nós dizemos, não recebo bênçãos, mas se a pessoa for a contar as bênçãos que já recebeu, fica surpreso. Mas é verdade, viu, Cacilda? Às vezes a gente não dá valor àquilo que já recebeu. A gente só pensa naquilo que ainda não recebeu, né? Não recebeu, é isso. E depois diz assim, tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Olha, há bocado falei da cruz. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Seja teu conflito fraco ou forte cá, não te desanimes, Deus por cima está, seu divino auxílio, minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, di-las uma vez, has de ver quanto Deus já fez. Amém? Amém, Cacilda. É uma mensagem, né? Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas das divinas mãos. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quantos Deus já fez, né? Amém. Cacilda, vamos orar o Pai Nosso? Sim, vamos orar o Pai Nosso. Vamos lá, Cacilda Alfândega. Pode começar que eu vou orar com você. Sem falhar. Ok. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Ei, ia falhando, pastor. Mas não Deus falhou. abençoe, pastor. Ia falhando, mas não falhou. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe, pastor, a campanha do tijolo. Do tijolo. Deus abençoe. Eu quero convidar a todos a aproveitar, né? Para participar da campanha do tijolo, para prosperar, porque a gente não vai ficar esperando prosperar quando o governo, quando isso, quando aquilo, não. Vamos prosperar sim, gente. Em nome de Jesus, a bênção não vem do governo, não vem do político, do partido do PP, popó, pipi, popó, pupu. Não. Vem de Deus. Vem de Deus. Então, basta a gente ficar esperando o nome de fulano, cicrano. Deus abençoe eles lá, que eles façam boa administração. Mas você tem que fazer uma boa administração. Então vamos fazer pacto, vamos fazer voto, vamos se levantar. E eu vou levantar essa construção em nome de Jesus. Eu quero que você faça um voto a Deus. Quero